Já era esperado esse ataque de Israel, que aconteceu pelo horário de Brasília ontem à noite. Nos sites de inteligência já se comentava que haveria a possibilidade deste ataque, o que Israel chama como um ataque preventivo, porque teria informações de que o Irã estaria muito próximo de alcançar o nível de ter uma bomba nuclear, né? Aquilo que a gente chama de um nível de enriquecimento de urânio suficiente para construir uma bomba nuclear, uma bomba atômica. Então Israel atacou fortemente. Não foi aqueles ataques que normalmente a gente observa com o uso de inteligência, como ocorreram no Líbano com os pagers. Não, foi um ataque de um Estado, Israel, contra outro Estado, que é o Irã. Logo, é algo que é grave, é algo que viola o direito internacional, e Israel se diz com o direito de se defender preventivamente de um ataque. O Irã retalhou, mas foi uma retaliação bastante limitada, com o uso de drones, e a gente também tem informações de sites de inteligência de que antes de Israel atacar o Irã, comandos, forças de inteligência, Mossad, ingressaram algumas semanas atrás dentro do território iraniano para neutralizar a possível reação do Irã. As bases de defesa antiaérea, o uso de mísseis antiaéreos foram neutralizados. Então, como é que o Irã reagiu? Com drones. Foram 100 drones jogados contra Israel, que foram retalhados, né, pelo domo de ferro. Então não houve feridos do lado israelense. Do lado do Irã, houve 6 cientistas do sistema dos órgãos de planejamento nucleares foram mortos, 6 cientistas, e houve 2 baixas militares, o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, que é alguém bastante poderoso no Irã, e o chefe das Forças Armadas também do Irã. Risco enorme de guerra, Andressa e Giane, porque embora o Irã não tenha mais tanta força militar quanto tinha no passado, o Irã é a cabeça dos grupos terroristas que dominam a região. É quem ordena ataques do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis no Iêmen. Então, né, o Irã é a principal potência militar xiita no Oriente Médio, que vive uma disputa há anos com a Arábia Saudita, que é a principal potência sunita do Oriente Médio. A Arábia Saudita, que é apoiada pelos Estados Unidos e que quase chegou a um acordo com Israel naqueles acordos de Abraão que foram melados por conta dos ataques terroristas do Hamas. Bom, fica esse receio de uma guerra que vá passando dessas fronteiras e também impacto econômico, né, Giane? Claro que tem um reflexo imediato, né? Como nós vimos a alta do petróleo forte hoje, porque o Irã é produtor de petróleo, e também alta do dólar, alta do ouro, mas são reflexos imediatos. Agora, a continuidade desta elevação, destes patamares de preços, depende muito de qual será a força, o fôlego deste conflito, que é a minha pergunta para ti, Rodrigo. E também do papel dos Estados Unidos nisso. Bom, tem coisas importantes, bem curiosas da gente observar. Primeiro, que os Estados Unidos tiraram o corpo fora. Já imediatamente disseram que não tinham nada a ver com o ataque. O secretário de Estado, Marco Rubio, foi às redes sociais e afirmou que os Estados Unidos não estão envolvidos e que a prioridade é garantir a segurança das forças americanas na região. Então, que não estava envolvido. Embora o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, tenha dito ao Trump, num telefonema na semana passada, que estava preparando o ataque. Acontece também este ataque num momento que é muito importante que os nossos ouvintes atentem, que é um momento em que Netanyahu estava fragilizado. E sempre que Netanyahu está fragilizado, ele quer demonstrar poder. Tem sido assim em outras ocasiões. Porque um dia antes, na quarta-feira, ele quase sofreu uma moção de censura e quase que o parlamento israelense foi dissolvido, a Knesset. Por quê? Porque a oposição tem conseguido votos suficientes, ou quase suficientes, para derrubar o governo. A oposição conseguiu 53 votos contra 61, ou seja, quase chegou a maioria necessária para a dissolução do parlamento, e aí teria que ocorrer novas eleições. Mas o porquê disso? Porque há uma discussão antiga em Israel, porque desde que o Estado de Israel foi criado em 48, os ultraconservadores não servem ao exército.
E no Exército, o serviço militar é obrigatório para mulheres, para homens, e os ultraconservadores, aqueles religiosos judeus mais conservadores, não servem ao Exército. E o Netanyahu quer mexer nisso, até porque está havendo uma carência de militares, se precisa de maior número de militares, dado a circunstância atual do Oriente Médio. E os ultraconservadores apoiam o governo Netanyahu. Então há uma cisão interna aí que o Netanyahu quase perdeu o poder, e aí sempre que ele quase perde o poder, ele que é um sobrevivente político, primeiro-ministro de Israel que está há mais tempo no poder da história, ele reage. E reage da forma Netanyahu de ser, né? Com ataques contra um país, contra o Irã, que é, sim, um país que financia o terrorismo internacional. Obrigada, Rodrigo Lopes. Seguiremos acompanhando, não é das notícias que se esgotam, aliás, será que vai se estender por meses? Antes a gente falava a invasão da Rússia da Ucrânia pela Rússia, quantos anos já, né? E a gente 2022. É algo que se arrasta. Aí tem o Hamas com os ataques terroristas, o sequestro. Que ainda tem gente sequestrada. E tudo vai se arrastando. O cessar-fogo também ficou, né? Subiu no telhado, né? Não, ainda tem pessoas sequestradas em Israel, no território de Gaza. Ucrânia e Rússia não avança, pelo contrário, a Rússia fez o maior ataque da guerra nas últimas 2 semanas, e essa história do Irã produzir, quem sabe, bomba nuclear também não é nova, faz 20 anos que se ouve essa história, só que agora Israel diz que o Irã estaria muito próximo de ter a bomba atômica. Uma coisa que eu sempre destaco uma coisa é ter capacidade de produzir a bomba atômica, a outra é uma capacidade de jogar a bomba atômica, que são tecnologias diferentes e que eu duvido que o Irã esteja muito próximo dessa tecnologia. Voltando ao impacto reflexo, né? Nossa. Voltando ao impacto econômico, né, Rodrigo? Eu estava olhando aqui o que os analistas estão condicionando em relação à escalada do preço do petróleo, continuar ou não, é a capacidade de retaliação do Irã. E tu disse que não tem uma capacidade tão grande assim mais de o Irã retaliar. Neste momento eu não vejo. Se tivesse que ter retaliado, já teria. Foi uma resposta bastante limitada, né? Mas claro, vamos aguardar e eu também tenho dúvidas sobre a capacidade do domo de ferro de Israel suportar um armamento mais forte por parte do Irã. O pessoal também me perguntou aqui, um ouvinte perguntou novamente se isso influenciaria preço de combustíveis já. Não, a Petrobras demora um pouco mais para tomar qualquer decisão em relação a preços na refinaria, até porque é muito recente, foi um ataque agora, né? Então não se sabe exatamente se vai continuar ou não e em qual intensidade, como é que a cotação do petróleo vai se comportar, né? A Petrobras tem demorado bastante para mexer nos preços e tem quase certeza de que não faria qualquer alteração agora, tendo isso como motivo, né? Vai esperar para ver como é que as coisas vão ficar. Rodrigo Lopes, a qualquer momento aqui na Rádio Gaúcha ou lá na coluna em GZH também. Obrigada, Rodrigo.